A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos para Brasília conversar com o guitarrista e compositor Pedro Martins. Ele está lançando o álbum Cumplicidade ao lado do contrabaixista Pipoquinha. Um papo sobre a música instrumental do Brasil, sua carreira internacional e a experiência de se apresentar no festival Crossroads, nos Estados Unidos, convidado pelo próprio organizador, o deus da guitarra Eric Clapton. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa aqui na quarentena, e hoje nós vamos para Brasília, mais precisamente Gama, ali perto de Brasília, no estúdio do Pedro Martins. O Pedro Martins é guitarrista, compositor, multi-instrumentista, né? Guitarrista principalmente, multi-instrumentista também, compositor. A gente vai falar de vários trabalhos do Pedro Martins, o trabalho dele de guitarra, o trabalho instrumental. Vamos falar de Cumplicidade, um trabalho que ele fez com o Pipoquinha, o contrabaixista. Vamos falar de Vox, que é o álbum solo dele, das suas experiências internacionais e tudo mais. Pedro Martins, bem-vindo aqui à Rádio Brasil Atual, e a gente aqui está na quarentena, mas firme e forte com você aqui. Prazer em recebê-lo. Queria recebê-lo para ver você tocando, que você toca tanto, que eu queria ver de perto, mas vou ter que me contentar com os clipes hoje. Um prazeraço. Pedro, Obrigado pelo convite, Colibri. que é isso. Antes da gente Valeu começar, demais. a gente faz uma enquete aqui com os artistas todos, né? Como é que você está encarando? Você que tem shows internacionais, já estava, né, há algum tempo já com essa perspectiva de ter uma carreira internacional, se organizando e já fazendo isso, né, com shows para fora, que a música instrumental tem essa pegada, né, de a música brasileira instrumental, de ter muitos shows para fora, mais do que no Brasil às vezes, né? Depois você conta isso. Mas aí pega a pandemia, completamos um ano de pandemia, né? E aí a situação está assim, para o artista não tem como fazer show. E aí, como é que você se virou? Como foi o impacto para você, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal também, na família, o que você teve que resolver mais urgente? Como é que foi tudo isso para você? Conte lá. Foi bem desafiador, né? Imagino que para todo mundo assim que trabalha com arte e para todo mundo em geral está sendo desafiador demais, assim. E assim, um momento na vida da gente que a gente tem que crescer, é obrigado a crescer, evoluir, desenvolver paciência, desenvolver, né, um entendimento um pouco mais profundo assim das coisas, né? Senão a gente fica ansioso, fica querendo mudar as coisas e não consegue ver também as coisas boas que pode trazer, porque é um desafio, mas cada desafio, cada coisa complicada que acontece tem sempre uma na mesma proporção, né? Para balancear. E para mim foi Verdade. assim, quando pintou o lance da quarentena, da pandemia, assim que estourou, caíram todas as viagens, tinha um monte de coisa legal marcada fora, assim, eu estava prestes a viajar, tinha acabado de voltar de viagem, foi uma sorte também, que acabou que eu não fiquei preso em nenhum lugar, eu voltei para Brasília bem, assim, na semana que começaram todos os lockdowns e tal. Então, eu fiquei triste no início, assim, mas eu também gostei de ter uma pausa forçada, porque desde 2015, assim, que eu estava num ritmo muito forte, muito intenso de viagens e já estava cansado, nem estava entendendo o tanto que eu estava cansado, um cansaço acumulado, assim, de viagens, e avião, hotel, não sei o quê, tá. Então, a princípio eu falei, pô, que bom, vou dar uma descansada também, vou conseguir gravar, focar no meu disco, que eu já estava gravando, mas estava difícil de concentrar, porque conciliar gravação e composição com vida de estrada, dinâmica de estrada é difícil demais, né? Então eu pensei, legal, vou ficar compondo, vou tentar ficar tranquilo, vou tentar cuidar de mim, ficar saudável e tal, cuidar da minha cabeça. E aí passei por todos os altos e baixos, essa montanha-russa da quarentena, né, velho? Coisas boas aconteceram, coisas horríveis aconteceram. Perdi familiares, fiquei muito É mal. mesmo? Familiares próximos? Bem, Próximo, é. Minha avó morreu, coitada, meu olha, tio. É bem difícil, assim. Mas, assim, tem sido estimulante no fim das contas, sabe? Uma oportunidade, assim,
desenvolver outros lados que eu jamais poderia desenvolver se não fosse uma situação como essa. Tem Uma sido um parada, tempo assim. Ah, diga. uma parada forçada, né, Pedro? Na verdade. Parada Mas na forçada. Você verdade eu estava tenho na... trabalhado mais do que antes até, porque aí É eu entrei mesmo? no modo assim de não querer ficar parado, porque eu nunca gostei de ficar parado, jamais. Então eu comecei a ficar nesse estúdio aqui diariamente, assim, passar a maior parte do meu tempo aqui, quando eu não estou fazendo alguma coisa assim com a minha família, com os meus amigos, eu estou sempre aqui, 24 horas por dia, tentando gravar, terminar esse meu disco novo que vai sair em breve. Legal. Daqui a pouco a gente fala do disco novo também. Já tem nome o disco novo ou ainda Não, não? não, 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 a não. gente batiza daqui a pouco. Mas, Ainda Pedro, tá vai botar no quarentena, ar. né? Vai botar Nem pensar. quarentena e nem Não, pensar, não, né? não, Por favor. não. Mas, Pedro, e aí você Hum, aproveita esses problemas tristes, né, de familiares próximos, né, que vão embora. Nossa, isso é uma cacetada hum, na história da família, né? Você fica passado, né? É é. preocupante e tal. E você teve que fazer alguma emergência, ajudar outros aí, porque vocês mais jovens, né, podem ajudar aí o pessoal de grupo de risco, dar uma mão, ajudar a comprar coisas, a sair, a fazer, enfim, Sim, sim. dar A gente está aquele ajudando como apoio, pode, não né? só o apoio pessoal, emocional, mas o apoio prático mesmo, né, de ajudar a comprar coisas, ou sair, fazer, enfim, ajudar, né, de alguma forma. Uhum. Você tem feito isso também? Tem, tem. Eu moro com os meus pais e eu tento ajudar do jeito que dá, assim. A gente, né, tenta deixar a casa limpa, tenta deixar o astral da casa legal. E eu sempre, né, assim, não, tô sempre tentando visitar meu vozinho que ficou sozinho, encontrar a família, tentando dar um apoio moral e Isso é ajudar dentro importante, né? do nosso raio de ação, assim, né? E quantos shows tinham marcado ali no meados de março do ano passado? Tinha muita coisa? Você já tinha um tour Deixa eu marcado? olhar. Como que estava previsto? Foi braba, foi barra pesada quando desmarcou, porque tinha umas coisas, provavelmente as coisas mais legais que eu ia fazer até então, É estavam mesmo? marcadas para o mês, assim, que começou a quarentena. Eu estava prestes a sair em turnê com Cushion The Winkle, né? Que é o guitarrista que a gente trabalha há muitos anos já junto, o criador da Hardcore Records, que é o meu selo, né, a nossa gravadora, a gravadora que lança meus discos, e a gente tem uma banda juntos e a gente estava prestes a sair em turnê, e a gente ia fazer um show no Carnegie Hall, foi Olha, cancelado, a gente ia fazer, agora eu acho que pode falar porque, né, já era já, surpresa na época, mas já era, mas a gente ia fazer a gente ia fazer um show numa festa surpresa de aniversário pro Eric Clapton, lá na ilha que ele tem, Crossroads, lá em Antigua, uma ilha na América do Central de isso. recuperação, né, de independência Ele química. fala muito desse lugar aí no livro dele. Eu li o livro dele, ele fala É, muito desse lugar. eu Então também vocês iam li. fazer uma festa surprise para ele? Também não Ia ser uma rolou. coisa bem, bem legal, ia ser um lance assim, a família dele queria fazer uma festa surpresa para ele, só com a família e uma banda que ele gostasse muito, assim, para tocar na festa. E a banda que ele escolheu foi essa banda nossa, chama Kype, que é a banda com Kurt, né? A banda do Kurt, que eu faço parte. Hum. E a gente ia tocar lá, passar um tempo lá, e depois a gente ia sair nessa turnê, que ia tocar no Carnegie Hall, tudo mais. E tinha coisas marcadas assim o ano inteiro, né? O ano passado. E, e aí tudo caiu. Mas tá tudo sendo remarcado e também tem muita coisa esse ano que tá, né, na esperança de acontecer. Pós-vacina, né, Pedro? Pós-vacina, a É, gente está na expectativa. E já tem coisa marcada, o pessoal que você está ligado, principalmente ligado ao jazz, ao circuito do blues, da guitarra, eles já estão com coragem de marcar eventos e tal, né? Porque eu vi aí é, que tem Lollapalooza, tem os caras que estão marcando hum, aí. Eu fico meio preocupado, meio. Será que é. não é precipitado isso? Como é que você vê isso? Como é que você É, entende? eu, 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 eu não, eu sou totalmente a favor do lockdown, sempre que precisar do lockdown, independente de todas as contradições, porque é claro que poderiam ter outras opções melhores se tivesse tido um cuidado mais esperto em relação à vacina, em relação ao lockdown mais do início, em relação à mentalidade dos governantes de lidar com a pandemia, com certeza tinha um jeito mais eficaz, né, da gente. Mas eu sempre, para falar disso, só dá para falar
pensando nesse lance das vidas, das pessoas que vão correr risco de vida, que vão morrer. Eu jamais Legal. vou ser o tipo de músico que vou ficar falando, ah, não, porque os artistas estão desempregados e a gente precisa voltar, então criticar o lockdown, criticar esse tipo de decisão. Eu sou totalmente contra esse tipo de atitude, embora eu entenda que, né, cada um sabe onde aperta, né, velho? Tem muita gente que tá precisando de dinheiro, tá precisando pagar aluguel, tá precisando trabalhar, e eu, porra, né, é difícil, não dá muito para saber qual opinião ter em relação a isso. Tudo que eu quero é que as pessoas fiquem saudáveis, não morram, Pois é. entendeu? E tem uma é isso. responsabilidade com relação aos outros também, né? Porque aí você vai Claro, fazer, que é a história da máscara. O cara usa a máscara não é só para se proteger, é proteger a pessoa que está próxima a você. Você está protegendo, né? Ajudando a, pelo menos, manter isso um pouquinho mais, né? É obrigado. Distanciamento também, né? É importante. E a gente tem que entender que também somos privilegiados, né, Pedro? Que a gente pode ficar aqui no isolamento, ao contrário de muitos aqui nesse país que que não não podem, é podem. Então verdade, eu concordo. a E gente eu tem acho que que quem ficar. pode tem que ficar, entendeu? Agora, eu É não verdade. posso, enquanto artista, ansioso para tocar, para trabalhar e para ganhar meu dinheiro, eu não posso ficar Forçando uma natureza aí forçando qualquer. exatamente uma aglomeração assim desse tipo. Eu prefiro, se a gente está numa situação tão complicada e tão ímpar e está em jogo tantas vidas assim, a vida é sempre prioridade em qualquer situação para mim. É isso Isso que eu aí. acho. Tá Né? certo, Pedro, perfeitamente. Vamos ouvir uma primeira música? Pode ser do Vox ou Vamos. vamos do Cumplicidade? O que você quer ouvir primeiro? Você que Pode ser manda o aqui. Vox. Vamos de Vox? Que música você Vamos. escolhe? Qual que é a música? O Pode ser o Faces? Faces, né? Uma música que eu tenho muito carinho desse disco. Fala um pouquinho dessa canção do Faces. Uma música que eu fiz há muitos anos atrás já tem mais de 6, 7 anos. Quando você tinha 10 anos. Você está com 26? 26, 27. 27, já fiz 27. Então, tinha 20 anos. Né? Daqui a pouco você vai contar quando você começou a tocar, porque foi bem pequenininho também. Fala um pouquinho mais aí, Faces. Aí você compôs na guitarra, no violão? Como é que foi isso aí? Eu acho que eu comecei no piano, comecei no violão e terminei no piano. Um controladorzão MIDI que eu tinha no computador, assim, fazendo os acordes e tal. Mas foi uma das primeiras músicas que eu fiz, letra e música e tal, e abriu um caminho, assim, para mim de... Sabe quando você está querendo fazer um lance diferente do que você já tem feito para aprender, para crescer, para evoluir, para experimentar, para se divertir. E aí você faz uma porrada de coisa que você não entende muito bem, não consegue dar continuidade. Aí você faz um lance que uma coisa, assim, sabe? Nada muito, mas um trabalho finalizado, assim, que te abre um caminho que você jamais poderia ver antes, assim, uma coisa que veio totalmente quase como um acidente, assim, de percurso, sabe? E aí que te mostra um monte de coisas sobre você, sobre as suas habilidades, sobre a sua inspiração que você nem sabia. Aí Legal. você começa a se entender e compor mais, e essa música serviu para isso, assim. Também. Traduzindo o que você falou é inspiração, né, Pedro? Vamos combinar que é uma inspiração. A inspiração que traz para você o trabalho que você traduz isso em música e letra. Inspiração, né? e transpiração. Transpiração também, é claro. Sem deixar de lado a transpiração. Então vamos ouvir então Faces, do álbum Vox, né, que foi lançado em 2019. É isso? Confira? É isso mesmo. Então, roda, vamos ouvir Faces agora. Roda! Faces que eu tenho a impressão que já conheci, são rostos marcados pela expressão do sentir, são todas as faces que eu vi na rua olhando por mim, e é como o brilho do olhar reflete o cristal de
são todas as faces que eu vi e sempre me reconheci. Estamos de volta com o Pedro Martins, guitarrista, compositor, multi-instrumentista, e ele vai falar sobre o trabalho dele solo, o trabalho dele com parceria com o Pipoquinha, os trabalhos internacionais. Já falamos um pouco da situação da pandemia, colocou a situação para você, para sua família, né? Dificuldades que aconteceram, não deve ter sido nada fácil passar por esse momento, mas você está criando aí, aproveitando esse momento para, no seu próprio estúdio, né, realizar mais um trabalho, e já está quase pronto já o mais recente trabalho, você já avançou assim em composições? Como é que está? Eu tenho todas as músicas já, mas elas precisam de muito trabalho ainda. Então, eu Né? diria que está assim, 70% do trabalho feito. Como é que você faz? Você faz um rascunhão, você grava os temas, grava a harmonização, você faz para depois, você põe uma letra depois quando você... Como é que faz? Como é que é o seu processo? Que todo mundo tem essa curiosidade. Eu sou obrigado a perguntar, porque eu também tenho essa curiosidade para Legal. saber como é que é, né? A gente que É. tenta mexer nos instrumentos, aí tenta mexer, a gente precisa saber como é que faz, né? Porque precisa ter muito talento mesmo. Diga lá, como é que você faz? Eu faço assim, desde que eu comecei a compor, quando eu era mais novo assim, eu entendi que eu só ia aprender a compor se eu compusesse todo dia. Alguma coisa, mesmo que não seja alguma coisa que eu vá usar, alguma coisa que eu vá até finalizar, mas sempre está exercitando esse lance da composição. Então, eu já faço diariamente, assim, esse lance de você sentar no instrumento e tentar desenvolver essas ideias, que nada mais é do que você ter um primeiro lampejo ali de ideia, assim, meio sem muita forma, e ir respondendo aquilo, trabalhando aquilo o máximo que der, e deixar aquilo te levar aonde aquilo quiser te levar, e deixar aquilo criar uma vontade própria, né, uma vida própria. Então, esse é o processo que eu acho que é mais valioso no lance da composição, que é essa coisa de você sentar e começar a imaginar a música que você quer e trazer. Eu tento fazer isso todo dia, para um dia eu conseguir chegar no nível que eu almejo nessa história de composição, que é a área assim da música que mais me fascina.
que é o lance da criação, da composição, da improvisação, tudo isso, né? Então, exercício diário, é quase um exercício diário, como se É fizesse um todo dia. exercício diário. Você toma café, levanta, dá uma volta, você vai lá, senta, pega um dos instrumentos que você toca, todos, né, que você toca, aí você vai e começa a fazer um acorde em cima disso, você começa um exercício, né, diário. É gozado você falar do diário, porque eu tive com o Hamilton de Holanda recentemente no estúdio, antes da pandemia, naturalmente, e aí ele estava fazendo o desafio lá comigo, que todo dia tinha uma música que ele tinha que fazer. Todo dia ele queria fazer uma música, exatamente o que você está falando. Eu acompanhei esse processo, né? Muito dele, legal. Aí o nosso lá, no dia que ele estava lá, era a música 300 e não sei quanto, que eu queria que ele... ou a data do dia, não lembro, até tenho guardada lá, o dia que ele fez a música no estúdio. Eu falei, Hamilton, vamos lá, já que você está fazendo uma por dia, faz aí uma no estúdio. Aí ele falou, eu não sei que nome dá, vai põe a data, pô. Já que é uma diária. E é um exercício, né? Uma coisa bacana, um desafio que vocês se fazem, né? Os músicos de talentos como vocês, de tentar trabalhar. Então, o Hamilton estava fazendo isso, não sei se ele parou, porque senão ele vai estar umas 900 músicas já, né? De tanto... Não sei que número ele estava lá, então, mas é uma coisa curiosa que você acabou de dizer, eu me lembrei do Hamilton de Holanda, e é um cara que você conhece, vocês até gravaram. O Hamilton é um dos grandes mentores assim, que eu tenho na minha vida, é o Hamilton. Né? E um grande amigão também do peito. Legal. E você já toca com ele também, de vez em quando? Sim. Sempre que tem chance. Ele sim, tocamos muito. Tocaram muito. A gente fez... Eu fiz parte de um projeto dele chamado Som da Imagem. A gente fez alguns shows, assim, pelo menos uns 5 shows. Um show bem bonito, com projeções. E era eu, ele, o Thiago da Serrinha, percussionista, e o Marcelo Caldi, acordeonista e pianista carioca. E bem bonito esse som que a gente fez algumas vezes. E o Hamilton a gente se conhece há muitos anos aqui de Brasília. Imagino. Desde garoto mesmo? Faz tempo? Eu conheci a rapaziada toda do quinteto dele na época, que foi uma galera assim que eram os nossos super-heróis aqui da cidade, né? Porque né, a gente tinha nossos 12, 13 anos e olhava para eles como assim os messias, né? As pessoas que traduziram essa cidade aqui em arte, em música, em comportamento, em som, em melodia, em estilo, sacou? E isso pra gente não existia tanto. Existia a galera dos anos 80, assim, do rock e tal, a galera do choro, mas quando pintou o Hamilton e o Daniel Santiago, pra minha galera, assim, representou uma gênese, assim, de um lance, sabe? Uma matriz de inspiração pra gente. Uma referência, se você falar esse caminho aí, vamos por aí que é legal. Tá? O cara que era um caminho legal. Vale a pena, né? Não, e o talento também maravilhoso, Hamilton. A gente acompanhou aqui no comecinho, no Prêmio Visa, que teve aqui em São Paulo, o Pedro, e uma das primeiras apresentações dele ao vivo, né, com o grande público no prêmio, e a gente já via lá o talento dele. Não ganhou, né? Mas fizemos um carnaval para ele. Esse prêmio Visa, ele é lendário. Lendário, porque tinha muita gente muita gente boa ganhou, dessa geração do Hamilton, né? Que estava nesse específico. O André Memari, por exemplo, né? O André Memari, o Nelson Veras, o Daniel Santiago, o Rogério Caetano, o Trato A3 com o Rafael Vernet, o Edu Neves, o Xande Batera, o Yamandu. A Mandu ganhou também, a Mônica Salmaço, que participa do teu disco com o Pipoquinha também, enfim, uma turma muito boa. O Dante Ozzetti, Renato Braz, nossa, foi lendário o prêmio, porque os que ganharam são caras que se fixaram, estão aí firme, é isso que você tá. Bom, você já acabou de dar o gancho para a gente ouvir a música do Hamilton de Holanda, né? Que vocês tocaram, você e o Pipoquinha, no disco Cumplicidade, né? Uma que você até selecionou, não é isso? A vida tem dessas coisas. A música do Hamilton de Holanda. Então, a gente já acabou de falar da referência para você do Hamilton de Holanda, a gente pode ouvir, então, A Vida Tem Dessas Coisas. Vamos ouvir, então? Vamos nessa? Vamos nessa. Então, roda!
Estamos de volta com o Pedro Martins, direto de Brasília. Ele está no estúdio dele. Quem está no YouTube pode ver. Ao fundo lá tem uma guitarra, tem um amplificador, tem um piano, um carrom ali que tá. Tô vendo ou é um banco ali? O carrom é mais usado de banco do que realmente é tocado. Você viu que eu fiz a pergunta certa. É um carrom ou é um banco? Porque você está em frente ao piano. Eu falei, tem uma forma de carrom e tal. Carrom é um instrumento, né? O único banco que não faz barulho aqui é o carrom. Aí quando eu tô gravando, eu tenho que sentar nele duro pra caramba. Tem bateria, teclados. Quantos instrumentos você toca, ô Pedro? Eu comecei A melhor pergunta, deixa eu reformular. Quais os instrumentos que você não toca? Eu tenho uma porrada de instrumentos que eu não toco, muito mais do que eu toco. Mas assim, eu sempre gostei de sons, eu sempre pensei que o instrumento, na verdade, somos nós, né? A gente é que toca as coisas e é tocado, né? Então, assim, o instrumento tem as questões técnicas ali que você acaba aprendendo e se você se dedicar ali durante um tempo, mas o que vai fazer você tocar realmente, tirar a música daquilo, é um lance que está muito além do instrumento, é uma coisa que está dentro da gente e tal. Então, por exemplo, guitarra e piano foram os instrumentos, e baixo, pode-se dizer, foram os instrumentos que eu mais, e violão, que eu mais me dediquei a realmente tentar desbloquear os mistérios do instrumento para poder me expressar e tal. Mas eu gosto de tocar, eu me divirto muito tocando bateria, muito mesmo. E vai parando por aí também. Também eu sempre quis ter a capacidade de produzir minha música, de fazer minha música soar finalizada sozinho, só porque sempre foi muito divertido fazer isso nos estúdios, assim, home studio em casa, computador, gravador de fita. Você vai lá, grava o violão e a voz, aí daqui a pouco você vai, grava a bateria por cima, bota o baixo, aí bota um tecladinho ali, um detalhe, quando vê, é como se fosse uma pintura, assim. Eu sempre fui muito fascinado com o lance da produção musical, né, os Beatles, o George Martin. Eu cresci vendo os documentários, vendo eles, aquela diversão no estúdio, aquela experiência no estúdio, né, aquela dedicação de você. Porque a única coisa que a gente deixa, no fim das contas, eu acho que na vida do músico, são duas coisas. A emoção que a gente passa no show, que é uma coisa que nada vai substituir, e a outra coisa são as gravações, né? Nossas músicas registradas, né? Seja escrito ou seja em forma de gravação. Mas o lance da música gravada é um fenômeno da vida, assim, do ser humano, que o ser humano conseguiu inventar, que é uma das coisas que mais me fascinam. Assim,
É. E muita gente comenta que a música, né, tem um poder assim muito forte, né? A gente fala que o poder de cura, não só de terapia, mas de cura mesmo, né? É. Eu tenho convicção a respeito disso. E outro dia eu vi vários documentários, artistas lá de Nova York falando sobre como a música toca, né? O instrumentista acaba mexendo de uma forma muito íntima, né? Na memória afetiva das pessoas, né? Mesmo a Uhum. música sem letra, a música instrumental inteira, né? É. Como ela é forte, né? É. Na vida das pessoas, né? Porque você é capaz de ficar feliz se você ouvir uma música do tempo que você lembra de uma coisa bacana que aconteceu na sua vida, né? A minha Exatamente. geração, por exemplo, você citou os Beatles, a nossa geração, a minha, né, especialmente, você é garoto, a minha geração, por exemplo, era uma emoção quando chegava um disco novo dos Beatles, né? Que olha que É. maluquice isso, né? Chegar o Não. disco, aí você botar até arrebentar o disco, até riscar totalmente É. ele, né? Era É. uma emoção, Absorver que tudo. sair era uma grande emoção, né? E as coisas eram de consumo mais lento, né? Então Uhum. a gente aprofundava, né? Lia, sabia decora as faixas, até hoje eu sei. Decora É. as faixas do lado A, do lado B, como a gente ouvia, onde a gente estava, com quem a gente estava, que era a molecada toda, né? Nós somos dos anos Uhum. 60, então a molecada que ficava vendo, olha só, mas o Uhum. que esse cara botou? O que é esse som aí? Ah, o cara tá tocando uma cítara, Norwegian Wood. Porra, que negócio legal. A gente ia aprendendo música É. através dessas É. curiosidades, né? E dos grupos que É. surgiam. E na É. televisão tinha muita música também, na minha geração. Eu falo isso não com saudosismo, mas porque eu sinto a necessidade, vocês músicos também, porque eu converso diariamente, não tem espaço na música, na televisão aberta como tinha antigamente. Por exemplo, na Record, que você ouvia desde Jovem Guarda até Bossa É. Nova e Boa Saudades. Você ouvia a diversidade estava na televisão. É. Hoje não tem isso, você tem um tipo de música só na televisão. Um Isso que é canal muito. que tem muita coisa legal é a TV Cultura, né? Ainda, né? É, Ainda TV tem muita Cultura música boa, né? ainda apresenta essa diversidade. Nós aqui É. na Rádio Brasil Atual, essa é a nossa pegada também. Então, né, Ah, que beleza. essa é a proposta de tocar música instrumental, de tocar choro. Nós temos um programa de choro aqui, de samba, temos de reggae, temos de rock, temos de rap, tem de tudo aqui, entendeu? Que A gente legal, procura bicho. abrir esse espaço porque é importante, né? Mas você falou de referências, né? Citou alguns contemporâneos, né? O Hamilton de Holanda e tal. Mas quando é que surgiu o músico, Pedro? É a família que te levou? Alguém na família, seu pai, sua mãe, seu tio, alguém que já tocava, mostrou para você um violão? Você pegou o violão de alguém? Como é que é a sua história e o estalo para entrar na música desde garotinho? Que eu acho que foi. Quantos anos você tinha quando você começou a tocar? Pequenininho, né? Ah, eu comecei muito cedo, assim, comecei a brincar, né, com os instrumentos, bebê, assim. Meu pai, eu nasci num ambiente musical. Meu pai sempre fez música dentro de casa, sempre chamou a galera para tocar lá em casa. Tinha um grupo com os meus tios, que a família do meu pai toda é uma família de músicos. Família bem grande, com quase, sei lá, 11 irmãos. Muitos são músicos, muitos Eles eram primos são músicos. são todos profissionais da família Não, do seu todos pai? não, todos não. Tem muita gente, né? 11 irmãos, então tem gente que faz de tudo um pouco. Agora, os músicos mesmo, que foram mais, que seguiram mais uma carreira assim, meu pai e meu Seu pai teve tio, banda, Eusébio, teve grupo? Fala o nome aí, vai teve. nomeando todo mundo. Meu pai ele começou a tocar nos anos 80 assim, com os irmãos, e já compunha, sempre compôs sozinho também, e era mas o som que ele fazia, além de ser música que ele compunha assim, com esses irmãos, era mais som de baile, assim, coisa que rolava no rádio. Ah, Então eles sim. tocavam nas festas e tal, aqui de Brasília, do Gama, principalmente. E aí no início da década de 90 ele ainda estava tocando na noite e tal, sempre foi músico da noite, né, com os meus tios. E aí depois ele abandonou a carreira a profissão músico, né, e aí, hoje em dia ele é funcionário público, já tem muitos anos, mas nunca abandonou a música é a vida dele, assim, toca o Hum. dia inteiro. E a família do meu pai é toda bem, assim, musical, meus avós, né, minha avó canta, meu avô tocava, o bisavô, é uma coisa bem assim, não dá muito para traçar onde é que começa não. Mas eu comecei assim, nas festinhas e tal. Mas aí tem um Aí, lance, toda vez que alguém me pergunta isso, eu sempre falo isso, eu falo do meu pai, que foi obviamente toda a música que chegou na minha vida foi através dele, diretamente, mas as minhas paixões, assim, musicais quando eu era criança, bebê e tal,
eu gostava de ouvir muito música com minha mãe. E minha mãe, ela tinha uma coleção de vinil muito grande dos Beatles, do Paul McCartney, de rock, assim, e tal, de música brasileira também, algumas coisas. Então a gente ouvia muita música junto, ela gostava, a gente ficava dançando e tal. Então acho que eu sempre lembro disso como uma memória, assim, também bem... Afetiva mesmo. e básica também da minha formação musical, sabe? E o instrumento você pegou como? Qual foi o primeiro? Violão, cavaquinho? O que você pegou primeiro? Foi um violão. Meus pais me deram um violão pequeno, quando eu tinha, sei lá, 3 anos, sei lá, um violão de Giannini pequenininho assim, tem até hoje. E um teclado pequenininho, Cássio, assim, tinha um quartinho lá na primeira casa que a gente morou, que tinha um monte de instrumentinho. Assim que eles viram que eu tinha interesse, que eu tinha alguma certa sensibilidade, sei lá como que eles entenderam isso. Eu era bem bebê, bem novinho. Eles deixaram instrumentos pela casa para poder ficar brincando. Aí eu passava o dia inteiro tocando violão, teclado e bateria nessa época. Quando era, né, nesses primeiros anos, assim. Ouvindo Beatles, botava os Beatles no disco, no CDzinho, som, e ficava tocando por cima, assim, brincando. Foi assim que começou. Naturalmente, então, né? Não teve nenhuma forçação. A família já de músicos, Não. o pai tocando na noite, a mãe com os coleção dos discos, né? Dançando e brincando com você, e os instrumentos de criança que levam a pessoa a gostar, né? A brincar com a música e depois levar isso profissionalmente, né? E quando foi que você virou profissional da música? Porque tem um momento que você está brincando, está legal, ele toca bem, mas quando é que... A tradução é essa. Quando é que você ganha um dinheirinho com a música? Quando é que você começa a ganhar um dinheirinho com a música? E é Eu isso, né? comecei a Profissionalmente ganhar, é isso. exatamente, porque para mim ainda é a mesma atitude, assim, embora eu seja um pouco mais, né, eu tenha outras visões, assim, do que é ser um músico profissional hoje em dia, o meu amor, meu ímpeto com a música é o mesmo, mas eu comecei a ganhar um dinheirinho, assim, bem devagarzinho, demorou um pouco até eu começar a ganhar, mas eu tinha uns 12 anos, comecei a tocar na noite, que eu também tive uma banda de baile, pode-se dizer, que era Fator RH, uma banda só de primos, só meus Fator primos. perfeitamente, fator é Fator RH, exatamente, esse era o mote. legal. E aí a gente começou a tocar na noite aqui de Brasília, e ganhava um dinheirinho, ganhava uns R$ 50 aqui, R$ 50 ali. Direito a uma bebidinha, eventualmente, né? Um Não sei suco, se né? podia falar na época, o suco, na época você era pequeno, não De podia 12 beber. anos dava pra Você beber lá. tomava um suquinho, uma Coca-Cola, né? Um sanduíche e tal. Exatamente, era isso E aí. que tipo de som? Tocava aquelas músicas de baile? Porque baile é importante, né? Eu acho que é outra história meio clichê do músico, mas o músico que passa por bailes, eu considero que ganha uma experiência, um background, o cara ganha uma cancha, que eu poderia dizer, né? Extraordinária, porque o sujeito é obrigado a tocar tudo para agradar as pessoas né? E passa de ritmos e muitas loucuras. Cara, toca Raul, toca isso e toca aquilo, cara. Acaba, né? E é uma experiência extraordinária, não, Pedro? Eu Como que você... adoro. O baile brasileiro é o baile mais rico que tem no mundo, eu acho, assim, modéstia à parte, porque a gente tocava, assim, Gilberto Gil, Djavan, Clube da Esquina, e aí tocava Legião Urbana, tocava Paralamas do Sucesso, tocava Rita Lee, tocava Cazuza, aí tocava Charlie Brown Jr., tocava LS Jack, as músicas do rádio da época, né? Kid de Abelha, Titãs, Jovem Guarda, Renato Seus Burcaps, aí tocava Dire Straits, Pink Floyd, Beatles, Supertramp, Raimundos, sacou? E tudo isso tem um lance para você aprender, uma coisa legal para você sacar. E já desde o início, toda essa turma assim que a gente andava, já se livrou da coisa do preconceito, isso eu não escuto porque isso é música de não sei o que lá, ou música que não tem nada a ver comigo. A gente já começou tocando por tudo. aí, mas foi bom sair disso também, entendeu? Depois que você faz isso. Que a cancha dá muito, por exemplo, você vai fazendo, né? Você fala, olha, essa música parece tão simples, ó, tem uma harmonização bacana, né? Você como guitarrista, instrumentista, fala, pô, essa música parece tão boba aqui, mas olha só a sequência que o cara encadeou aqui, bacana, olha, ele mudou aqui o tom, deu um modal bacana, aí, de repente vai descobrindo, né? Coisas, mesmo uma música mais simples, tem uma bossa nova, então,
Eu que sou da Jovem Guarda, da coisa, quando vai tocar bossa nova, eu me estrepei todo, porque aí aqueles acordes cheios de sexta com nona ali, eu quebrei a cara, né? Mas é outra parada, né? Com três, como diz aqueles caras do punk, né? Com 3 acordes já dá para montar uma banda punk. 3 acordes só. E aí o Jovem Guarda era um pouquinho mais que isso, 5, 6, né? Mais ou menos. Aí depois você muda. Beatles, primeira fase, dá para tocar com uns 8, 9 acordes. Aí depois, segunda fase, já não dá para tocar, porque eles já sofisticam. E entra a bossa nova, aí você se estrepa todo, porque aquela coisa da bossa nova é a harmona federal, né? Você aprende muito. Mas muito isso bom. É base para qualquer músico. O baile brasileiro dá uma base para o músico tocar qualquer música de qualquer lugar do mundo, dos mais complexos, porque é exatamente o que você está falando, sacou? A bossa nova que entrou na música popular também, e aí você tem músicas como, sei lá, Faz Parte do Meu Show, sei lá, uma porrada de música que a galera toda conhece, não tem essa coisa elitista refinada da bossa nova, mas que são elementos ali que entraram, né, no popular, e se você parar para ouvir, você vai sacar que são coisas bem profundas musicais. Gilberto Gil, Djavan, Milton. Aí tem as letras também, né, Pedro? As letras também. Começa a descobrir letras e poesias lindas dentro das canções, né? Vai ser uma maravilha. Vamos ouvir mais uma? Agora fiquei com vontade de ouvir mais uma. O que a gente vai ouvir agora? O que você sugere? Do solo, do Fox, ou a gente vai pro Cumplicidade, um Hermeto? A última que a gente ouviu foi do Hamilton, não foi? Do Hamilton. A gente fez uma homenagem ao Hamilton aqui. Agora, o que você quer ouvir? Então agora pode ser o Esqueça, do Vox. Vamos lá. Você quer falar um pouquinho dessa canção? Esqueça? Esqueça é a música que abre o disco, primeira música, uma das primeiras músicas que ficou prontas pro disco. E letra do Paulo Hanna, comigo, a gente fez meio junto. O Paulo Hanna é um padre aqui de Brasília, letrista maravilhoso, parceirão. E eu gosto muito dessa música também, uma das primeiras músicas que eu fiz assim com essa intenção vocal. E é isso aí. Espero que vocês curtam. Então vamos curtir. Esqueça. Roda! Deixei a porta aberta, cansei de procurar uma palavra certa que já não alivia.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Pedro Martins, falando aqui do trabalho dele, guitarrista, compositor, multi-instrumentista, lançou o álbum solo em 2019, agora lançou ano passado Cumplicidade, 2020, já está preparando um novo trabalho que já está encaminhado aí, segundo o Pedro falou, né, Pedro? Já está encaminhado o novo trabalho. Quantas canções já estão prontas? Eu vou fazer um spoiler já do novo disco. Prontas, completamente prontas. Tipo assim, finalizadas? 3 só. 3 já finalizadas. Mas tem várias já quase também. E a temática de letra ou de canção é uma coisa meio melancólica, porque muita gente nesse momento, estou fazendo uma pergunta, muita gente está passando muito perrengue, né? Você também você contou logo de cara aqui, perdeu familiares, e aí a pessoa fica naturalmente melancólica. Eu digo isso porque eu fiz o João Bosco outro dia, uma entrevista linda com ele, e ele falou, olha, não estou conseguindo, está saindo coisas melancólicas agora, nesse momento, no violão dele, né? Aquele violão maravilhoso dele, está saindo coisas melancólicas. E naturalmente perdeu o Aldir Blanc, parceiro, alguns amigos que se foram, é natural. Para você, está saindo alguma coisa melancólica ou você faz um processo inverso, você tenta fazer uma coisa mais animada, mais para cima? Como é que é isso? Tem a melancolia, eu não, assim, na verdade, nenhuma música eu faço assim, pensando, vou atingir tal sentimento. Esses sentimentos, você acaba lendo, sacando eles depois que você faz, sabe? Quando você está fazendo, você não consegue dar muito nome às coisas que você está tentando dizer, não, sabe? Eu, pelo menos, tento acessar um lado mais profundo, assim, onde as palavras não alcançam tanto, e os sentimentos também são meio misturados, entendeu? Então, depois que eu faço, eu fico ouvindo assim, pode-se dizer que tem algumas coisas bem melancólicas, mas eu acho que no fundo da melancolia sempre tem uma resolução, um caminho natural assim da esperança, sabe? Mas esperança não é nem de letra, não, eu digo de o que eu considero esperança traduzida em forma de acorde, de som e tal. E eu gosto pra caralho quando eu faço uma música, quando eu tô numa situação assim melancólica, mas a música que eu faço acaba sendo o contrário, assim, ou então uma proposta de energia, sacou, de felicidade, eu tô, sei lá, eu acho que subliminarmente eu tô tentando levar tudo um pouco para um lado mais energético do que melancólico, justamente por causa disso. Acho que tá todo mundo já... Você está querendo dar uma resposta a essa ânima meio down, né? Essa ânima meio down, você está querendo dar uma resposta, tipo, vamos para frente, vamos seguir. Talvez seja esse o momento, né? Que aí você na música, você mesmo percebe, né? Quando ela está uma ânima... Tem muitas músicas que falam sobre temperaturas nas músicas, eu acho curioso, né? Cores, claro que tem, né? E temperaturas eu acho legal. Temperaturas é que mede uma coisa mais quente, mais fria, não no sentido da canção, mas né, da ânima dela. Ela tem uma levada, né? Porque você usa os ritmos brasileiros, eles são até alguns muito animados, estão contando histórias tristíssimas, como alguns sambas históricos, né? Sambas históricos, você está falando de uma coisa... é lindo, né? Não é? É muito louco isso, né? O samba às vezes está num ritmo muito maior, você que é dos tons aí, das harmonias, tom maior, né? Normalmente tem um sentido mais para cima e tal, né? Do que o menor. Então, às vezes é um tom maior, mas está falando uma desgraceira ali, contando uma tragédia. É muito louco isso que acontece. No samba e em outros lugares também, né? Não sei, você que pode me dizer. Eu acho que quem experiencia a melancolia mesmo não quer fazer música melancólica, não, saca? Pode ser. Mesmo que fale, mesmo que a letra, mesmo que seja uma coisa consciente de contar uma história, de falar alguma coisa acontecer, botar para fora alguma coisa mais, né, mais densa, mais melancólica, mais triste. Mas eu sempre tive essa sensação que musicalmente, tô falando de letra não, sabe? Tô falando de elementos musicais, pura e simplesmente. Escolha de melodia, de ritmo, de harmonia. Eu acho que quem realmente experiencia melancolia não quer saber de fazer música melancólica, não. Pra quê, né, velho? Justamente ele quer dar uma resposta inversa ao que ele está sentindo, certo? Exato, É por aí?
É isso aí. Eu Agora, acho. Pedro, vamos falar um pouquinho da música brasileira no exterior, né? Eu queria que você falasse um pouco da tua experiência aí fora no Brasil, porque a nossa experiência de jornalista, quando a gente vai para fora do Brasil, a gente sente um orgulho da música brasileira tremendo, ao contrário da política brasileira. A gente tem vergonha da política brasileira e tem orgulho da música brasileira, né? Da Total. diversidade, que eu estou falando toda, o choro principalmente, a música instrumental, o forró, o samba, a bossa nova, tudo isso nos enche de orgulho, né? A qualidade sonora, a diversidade musical, isso nos enche de orgulho. Mas na política, ao contrário, a gente fica envergonhado. Como é que são essas experiências de fora? As pessoas têm curiosidade de saber, você, Pedro, você é brasileiro, como é que é a música brasileira no exterior? Falando sinceramente, porque teve uma época a gente, alguns músicos, alguns cantores e tal, tinha um espaço muito bom na Europa, nos Estados Unidos, isso diminuiu, né? Nos últimos, digamos, 10 anos, né? Segundo alguns especialistas aí, diminuiu muito aquela coisa de artistas que levavam muitas pessoas para ver shows. Como é que você vê essa coisa da música brasileira? Como é que ela é encarada? Como é que as Você diz pessoas... que diminuiu a quantidade, essa procura de Quantidade, não, público? não de gente que admira a música brasileira, aqueles músicos que levavam muita gente, né? Estou falando, por Uhum, exemplo, do Boom, que foi Jorge Benjor, né? uhum, Que levava em qualquer lugar do mundo 10 mil pessoas, pelo menos, não um sim, sim. estádio cheio, mas levava muita gente. Hoje diminuiu bastante. Mas a É, música instrumental, por exemplo, eu vejo em qualquer lugar. Eu vi o Clube do Choro no Japão, vi na França, é, eu é, fico todo orgulhoso. Como é que a música também. brasileira é encarada? E você, qual o espaço que você ocupa nessa música internacional? Você é world music, por exemplo? Ou como é que eles classificam você? Como é que eles me classificam? Eu acho que É, definitivamente eles me classificam como música brasileira. Agora, beleza. mas eu já passei por várias situações que eu acho que as pessoas esperavam que eu fosse mais brasileiro, ou que eu tivesse mais elementos que as pessoas reconhecessem como brasileiro do que eu realmente, da música que eu realmente faço. Porque minha música, eu não penso em fazer música brasileira, tem que fazer música Não, brasileira. eles estão E esperando se você cantar vai isso na tocar minha música. samba, cuíca, cavaquinho, é isso? É por aí, não? É, porque eu sou guitarrista. Sou guitarrista e amo música, eu amo rock, amo jazz, amo música do mundo e amo a música brasileira. Eu nunca tive essa coisa assim, vou fazer minha música ficar mais brasileira, entendeu? Porque eu acho que não tem nada que eu possa fazer para deixar minha música mais brasileira do que já é, porque Uhum. eu sou brasileiro. Eu nasci, fui criado no Gama a vida inteira, eu nunca saí daqui. Então, nem se eu quiser muito, eu vou fazer música que não seja daqui, porque só posso ser quem eu sou, né? Entendi. Só que as pessoas parecem ter às vezes, uma expectativa do que elas acham que a música brasileira é. Mas eu tô falando isso, mas eu sempre tive muita sorte, assim, minha música sempre foi muito aceita por, por ser diferente, assim, não digo nem por ser música brasileira, mas por ser a música que eu faço, sabe? Justamente por ter elementos de coisas que as pessoas não conseguem identificar de prima, saca? É, não sei, essa pergunta é uma pergunta muito abrangente, porque já, já desde 2015 eu tô viajando assim, vou para a Europa, vou para os Estados Unidos, vou para o Canadá, Japão, já fui para a China, já fui para lugares bem remotos, já fui até para Ilha de Páscoa, sacou? Tocar. Então, cada lugar é uma reação diferente. Você tá, eu sempre vou, aí tento ficar atento para detalhes assim do lugar, da maneira com que eles recebem um cara que é brasileiro ou que é da América do Sul. E quando eu comecei a viajar, eu comecei a me entender mais como brasileiro, como latino e tal. E eu sempre achei legal pra caralho, velho, porque fica parecendo, sabe, a sensação básica que eu tive assim é que sempre que as pessoas entendem que sua música tem muita coisa que eles nunca ouviram falar, que é essa coisa brasileira, que eu acho que eu tenho, aí cria um senso de mistério assim que gera um interesse muito profundo, porque parece que a música brasileira girou umas chaves que o mundo todo tentou girar, que foi uma coisa do popular, sacou? A MPB eu acho que é um dos fenômenos mais ricos assim da música mundial, porque é um casamento muito homogêneo e natural da complexidade com o natural, de várias vertentes, de vários polos assim que se encontram naturalmente dentro desse estilo MPB. E
eu acho que isso tem Aí uma você força... incluiria também o choro, não? Porque eu vejo no seu som também uma coisa muito de choro também. Eu Tem percebo uma choro. influência muito forte, né? O choro é um exemplo maior disso, assim, na época, principalmente. Hoje em dia, eu acho que nem tanto, porque eu acho que o Hamilton está fazendo com o choro o que o choro tem que o que tem que ser feito com o choro, que é justamente, nutrir essa necessidade, esse requisito básico do choro de misturar as coisas, entendeu? E não deixar a coisa sacralizada. O choro ele nasceu de uma mistura linda do samba, dos terreiros e tal, da África, né? E com a coisa da música barroca, com a coisa da música erudita, clássica e tal. Só que aí eu acho que criou-se uma cultura de cristalizar o choro e de botar isso num lugar muito mito, assim, demais, saca? O Jacó do Bandolim é o maior chorão de todos os tempos, nunca mais vai ter ninguém, então Uhum. vamos repetir isso pro resto da vida. E tenho certeza que o choro vai ainda para vários lugares, acho que o E Hamilton tá você fazendo falou uma isso. coisa certa, que o nosso querido Hamilton de Holanda levou o bandolim de 10 cordas dele para um outro patamar mesmo, sabe? É, Ele transgrediu isso e levou para outro lance. É o choro moderno, uma coisa já para exato, frente, exato. pós-Jacó do Bandolim, eu diria. Muito mais Ele tá fazendo o que o... pós-tradicional, ele é pós-tradicional, ele é moderníssimo, ao mesmo tempo genial e tudo, e respeitando a tradição que ele respeita e jogando para o futuro coisas novas, Exato. incríveis. Ele é um belíssimo exemplo. Outro cara que eu acho que mistura tudo, que vai dar o gancho para a gente ouvir mais uma canção, mais um som de vocês, é um cara que mistura toda a cultura popular e é sempre muito reverenciado fora, é o Hermeto Pascoal, né? Essa é outra figura. O que você pode falar do Hermeto? E a gente daqui O a pouco vai Hermeto, ouvir aqui o que você fez no disco com o Pipoquinha, no Cumplicidade, você tocou Azeitona, né? Do Hermeto. Fala um pouquinho do Hermeto, como é que você sente? Se ele faz isso também, que você falou com o Hermeto, que o Hamilton faz também, como é que você vê isso? E lá para nossa, fora também ele é muito respeitado, né? O é Hermeto. isso, o Hermeto é um heróizaço, assim, tinha que ter estátua do herói, do Hermeto no Brasil para todo lado, assim, um santo mesmo, assim, eu acho que ele fez pelo Brasil muito mais do que muita gente fez e recebe crédito por isso, porque só você imaginar na década de... Ele ter saído de Alagoas, pequeno, novo, saiu, foi tocar no Rádio Recife e acabou tocando, o som dele já estava em conexão, em harmonia com os sons mais bonitos e complexos, e complexos que eu digo assim, de qualidade, sacou? Não complexidade musical, mas a complexidade bonita, saca, da arte. O som dele naturalmente chegou lá através de uma coisa chamada inspiração e intuição, e dedicação. E o Hermeto, ele é essas três coisas, ele é um master completo. E quando eu conheci a música dele, eu tinha uns 14 anos, 15, ele virou assim, meu guru, sabe? E foi bem nessa época que o YouTube estava tomando força, estava virando uma coisa parte da vida da gente, assim. Antes não era tanto, aí daqui a pouco todos os vídeos do Hermeto estavam no YouTube. Então eu comecei a ver todas as entrevistas e comecei a gostar do jeito que ele pensa, da espontaneidade, da maneira que ele pensa. Foi a partir daí que eu comecei a entender que é preciso compor diariamente, é preciso você acreditar na sua intuição, no sentir, né, que ele fala tanto, né? Enfim, ele ensina o tempo inteiro, né? A música dele não dá nem para Maravilhoso. dizer o que significa para mim. Internacional e brasileiríssima, né? Pedro? Ao mesmo tempo, né? Porque o cara fala, mas essa aí não tem. Ela é internacional e brasileiríssima ao mesmo tempo. É maravilha. Exatamente. E vocês gravaram, você e o Pipoquinha, vocês escolheram essa do Azeitona do Hermeto, que a gente pode ouvir agora, dando o gancho aí que você acabou de falar desse guru seu do Hermeto. Vamos ouvir? Vamos nessa. Então vamos de azeitona, vamos experimentar azeitona com o sabor caprichado aí do Pipoquinha e do Pedro Martins. Um pouquinho de Martini, né? Um pouquinho de Martini. No som do Pedro Martins com Pipoquinha do disco Cumplicidade, Azeitona do Hermeto. Roda!
Estamos de volta com o Pedro Martins, diretamente de Brasília. O Pedro é guitarrista, compositor e instrumentista. Falamos aqui do álbum solo dele, o Vox, lançado em 2019. Quantos discos você tem antes do Vox? Foi 2001? Como chama? Pô, Como solo, chama? né? Solo. Chama Sonhando Alto. Ele é um Sonhando. disco de 2010. 10. E o Fator RH tem disco também? Eu esqueci. Não, tem 2 DVDs. Eu Tem 2 gostei tanto. DVDs. Não esqueci o nome. Você vê que eu não Fator esqueci o RH, nome. Fator RH. Belíssimo nome, né? De É. banda, é muito legal. Só tem então DVD. Tem 2, Agora, como é que foi você ficou muito conhecido, né? E quando a gente trouxe o Daniel Santiago aqui, no estúdio da rádio, eu fiquei muito orgulhoso também. Eu acabei de falar para você que eu fico orgulhoso dos músicos brasileiros, né? Quando vou para fora, ver vocês tocando e tal. Aí fala, pô, sabe quem é o Pedro Martins, lá de Brasília, o guitarrista, você conhece? Eu falei, eu vou ouvir esse cara, é bom pra caramba, tá? E tem o Daniel, os caras foram convidados para tocar lá no Crossroads, festival lá do Eric Clapton, caramba! Falei, que legal, isso aí é um convite que não pode, né? Não é para qualquer um. E eu mesmo mexi aqui, falei, pô, que legal, né? Os músicos merecem, cara. Fui ouvir vocês, né? Primeira coisa, vamos ouvir esses caras. Isso ajudou para você na tua carreira, esse convite? Como é que foi que surgiu? Você falou do Kurt, né? Que é o cara que você tem banda com ele. Como é que foi que nasceu todo esse convite? E vocês tocarem lá foi em Dallas, né? É isso? Dallas? Foi em Dallas. 2019, mais ou menos, em setembro de 2019. Não, mais ou menos não, precisamente. Em setembro. Dia 21 e 22. 21 e 22. Vocês tocaram 2 dias? Eu toquei porque eu toquei no dia 21, ou era dia 20 e 21, uma coisa assim. O primeiro dia foi com o Simbiose e a banda do Kurt, o Kaipe, e no segundo dia foi aquele encerramento com todos os guitarristas lá e tal. Eu toquei também nesse dia, mas foi só uma participação. Só foi, E fala um pouquinho como é que surgiu tudo isso. Então, tudo começa com o Kurt, porque o Kurt é um cara assim muito chave na minha vida. É Rose Winkle que fala assim o nome dele? Só para tentar contar a história breve minha com o Kurt, que é uma história legal, porque o Kurt, eu descobri o som dele, eu era bem novo, tinha uns 15 anos, estava bem fissurado com o negócio da guitarra, jazz, amava o Pat Metheny, o John Scott Henderson, o Scofield, fiquei ouvindo todos esses caras do jazz, Jim Hall, Lenny Breau, todos esses caras estavam pesquisando bastante, até por algum motivo chegar no Kurt, que era de uma cena do jazz meio moderno, do início dos anos 2000, lá no Nova York, e o som dele é muito especial mesmo, assim, tipo, ele me arrebatou completamente. Se você ainda não ouviu o som do Kurt, eu vou te dar esse toque para você pesquisar, ver se você curte, porque tem muita influência da música brasileira também, mas com um pé muito profundo assim no lance do jazz e da música americana. Então, tem influência sua já. Antes dele me conhecer. Modestamente, já tem influência sua. Isso é tocar junto com o cara influencia um ao outro, né? Isso é natural. Você pode se dizer que depois que a gente se conheceu, talvez, mas quando eu conheci o som dele, eu ouvi Beatles, Led Zeppelin, eu vi todos os grandes, Coltrane, todos os Miles, David, Duke Ellington, mas tinha também Milton, Toninho Horta, sacou? Lobode, Tom Jobim pra caralho, Villa-Lobos. Aí eu falei, caralho, esse cara, velho. Aí eu fiquei fissurado no som dele, assim. Aprendi uma porrada de música, comprei equipamento que ele usava, fiquei, assim, completamente louco por ele. E aí comecei a tocar tão parecido com ele que meus amigos começaram a falar assim, pô, legal, mas agora é legal também esquecer um pouco, porque o som tava lembrando demais e tal. Aí eu, porra, é verdade. Mas eu gostava, dava aquela certa emoção, assim. Mas aí eu abandonei, parei de ouvir, porque eu sabia que ia me atrapalhar, porque sabia que eu tava imitando demais, que era um cara que eu tinha facilidade para imitar, sei lá. E aí eu fui para o Rio de Janeiro em 2008, conheci o Daniel Santiago, e o Daniel Santiago falou, tô com as gravações do Kurt aqui, inclusive foi o Daniel que me mostrou o Kurt. Tô com as gravações do Kurt, umas demos aqui que ele fez e mandou para um brother aqui do Rio, para ver se alguém botava letra. Então, escuta aí, me deu essas 4 demos, assim, do Kurt, em casa, coisa simples, gravação simples. E eram, assim, as músicas mais bonitas que eu tinha ouvido até então, que
o conceito, a ideia das músicas era tipo o próximo passo, assim, sabe, na minha cabeça, assim, a coisa parece que tava lá já, e aí ele fez. Aí eu, caralho, fiquei ouvindo sem parar, aprendi, tocava na noite as músicas do demo do cara, uma viagem. E aí passaram-se 8 anos e eu me inscrevi no festival de guitarra de Montreux, lá da Suíça, Uhum. e fui selecionado, chegando lá eu descobri que ele era o jurado, então foi uma coisa meio Uau! coincidência da vida, assim. Agora eu vou conhecer esse cara, você falou. Você vai gostar demais, não tem nem, impossível, Não, é não, eu tô muito, falando, muito você foda. deve ter falado, agora eu vou conhecer Ah, pessoalmente tá. esse cara, né? Achei que você estava falando com você que Não, eu conhecia. imaginei você, agora tô aqui, o cara é É, jurado, vou cruzar com o cara, né? vou cruzar e ele vai ter que me ver tocar de qualquer jeito, ele é um jurado. Claro. E a minha sorte é que nessa época eu já não imitava ele mais, entendeu? Porque se eu tivesse imitando ele, aí ele não ia nem vir falar comigo. Só que eu já tinha passado pela escola do Hamilton bastante, escola do Daniel, escola do Hermeto, escola do Milton, escola do Toninho Horta, principalmente, Uhum. Larindo de Almeida, essa galera da guitarra brasileira, né, da antiga, Bola 7. Então eu tava com um jeito bem mais natural de tocar meu lance, assim, mais a ver com a minha cara mesmo. Então, e ele gostou muito e me deu o prêmio na época. E aí depois disso a gente ficou amigo demais, assim, e foi uma relação é uma relação muito mágica, assim, a gente se entende num nível muito profundo. E aí tudo que ele faz, assim, mais ou menos, não, 80% das coisas que ele faz, ele gosta de me chamar, ele gosta do meu talento, né? Me chamou para fazer parte do casting de artistas da gravadora dele. Da Então a gente tem banda uma. dele também, como chama a É, banda? Como chama a banda? Caipi. 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 É. E é o nome do disco também, que eu ajudei a produzir, co-produzir, Então, gravei. E aí nasceu desse encontro com ele. E ele já tinha essa amizade com o Clapton. O Clapton viu ele tocar em Nova York uma vez, pirou, ficou amigo dele, deu guitarra para ele, chamou ele para tocar no Crossroads. deu guitarra pro cara, esse é o sonho de qualquer cara. O É, Eric Clapton não só ficou meu amigo, como me deu uma guitarra. Pô, é não, brincadeira. o Eric Clapton ele tem um negócio assim, que ele compra ele tem um lance com a Ferrari. Aí a Ferrari compra ele compra um carro, escolhe a cor do carro, aí eles mandam uma lata de tinta dessa cor desse carro para ele pintar uma das guitarras dele com a tinta que é a cor do carro. E aí a guitarra que ele deu pro Kush é uma guitarra meio prata, meio cinza, brilho metálico assim, que é uma guitarra que tem a cor da Ferrari que ele tem lá, tá, sei lá. E, enfim. Bom, aí assim, através do Clapton, Kurt, assim. aí pintou esse convite para ir no Crossroads, que você e o Daniel, e vocês se apresentaram lá em 2 noites, e no encerramento você estava lá também. Queria que você falasse um pouquinho da emoção de estar tocando, porque eu vou botar agora, aqui enquanto a gente fica batendo papo, é uma forma também o pessoal não cortar aí a gente, né, no YouTube. Então eu queria que você descrevesse um pouquinho, vamos subir um som aqui a música Retrato, né? Tá você, o Daniel tá num violão acústico, né? Se não me engano, e você tá numa guitarra. Fala um pouquinho dessa canção e como é que foi. Já entraram lá de cara, o Eric estava do lado. Vai me dando os bastidores enquanto a gente vai ouvindo aqui no fundo. Enquanto a gente vai botando no fundo aqui, a gente vai rodar agora, roda, né? Aqui o Crossroads, eu adorei falar assim, roda o Crossroads aqui, é lindo falar isso. Roda o Crossroads, que eu assisto todo ano, eu assisto inteiro o festival, eu adoro, né? Legal. Sempre tem novidades, guitarristas e novidades musicais, né? Que ele traz o mundo todo, lá em Dallas. Então eu vou botando aqui, fala um pouquinho como é que foi essa noite aí. Tá. O Daniel no violão acústico, você na guitarra, vocês tocaram um Retrato, né? Vai falando um pouquinho enquanto a gente vai ouvindo foi muito mágico, assim, eu tava super nervoso, achando que ia ser a coisa mais importante que eu ia fazer na minha vida e que eu ia ficar tão nervoso que eu ia mandar maus as por estar nervoso. Mas aí quando eu cheguei lá, fui sacando que era um show, sacou? Embora tivesse toda essa mítica, né, das pessoas envolvidas, uma estrutura que eu nunca vi na vida, bicho. Era um estádio assim, né? E aí o palco giratório, uma plataforma redonda gigantesca, e aí a cortina no meio, a próxima atração montando aqui atrás, o palco, e a galera tocando lá. Aí assim que acabava a apresentação de 20 minutos, cada apresentação tem 20 minutos, acaba, as luzes apagam, o palco gira com a banda que já tá tudo montado, o Bill Murray pintava e ficava fazendo
umas apresentações, dando né, O ator Bill Murray lá do Dia da Ghostbusters. Marmota, conhecido como Dia da Exato, Marmota. Dia da Marmota, exato. Então, e aí então Boa tem esse figura. movimento. Então no primeiro dia você tocou com a banda do Kurt? Não, você tocou com A gente tocou, o primeiro dia eu toquei com Simbiose e a banda do Kurt, já de cara. Foi um atrás do outro. Simbiose, quem que é? inclusive. Fala pra quem não Eu sabe. e o Daniel Santiago. Você e o E é Daniel. os que a gente tá ouvindo agora, o seu retrato. Que é o retrato. Ele no violão acústico, você tocando. É. Essa música de Aí- quem que é? É do Dani. É a do música que Daniel. abre o disco, o Simbiose, que é um disco que tá na internet, vocês podem sacar. Legal. E aí a gente tocou bem rápido, só 20 minutos, dá pra tocar 3 músicas. E era um palco do lado do palco principal, um palco menor. Aí acabou aqui esse show com o Daniel, eu saí correndo, dei a volta e fui pro palco principal, onde eu toquei com o Kush, o show com o Kaipe. A gente tocou duas Kaipe. músicas do Kush, 2 músicas minhas, do Vox também. E cantei as minhas músicas lá também. Foi uma experiência sem precedentes para mim, assim. O Eric Clapton ficou vendo as 2 apresentações bem de pertinho, assim, uma estaçãozinha, assim, de som, né, que tem do lado do palco. Ele ficou lá com um sorrisão aberto, assim, e olhando a gente. Aí a gente ainda não tinha se encontrado, porque, né, a gente já tinha se encontrado nos ensaios, porque a gente foi uma semana antes para ensaiar num estúdio de cinema que tem lá, gigante. Aí ele apareceu com a banda toda, deu um abração, não sei o quê. Sempre um cara, sempre maravilhoso, assim, do bem demais e tipo assim, dando a entender que tem muito do amor dele ali envolvido naquele projeto. Não é um projeto que ele faz porque faz, assim, ele gosta de mostrar para as pessoas que tem uma humanidade dele envolvida, não é nada corporativo, profissional, não tô nem aí, não sei o que. Ele gosta de chegar e falar, velho, você tá aqui, e significa muito para mim, pessoalmente. E foi isso que ele me passou, saca? Quando eu Essa é a falei com impressão ele. que ele passou para você de um cara bem, né, que ajuda a desenvolver, né, a cultura da música, do blues, da guitarra, do som, do É. instrumento, né? É um festival maravilhoso, né? Ele ama Sempre tem música, ele é um cara igual a gente, assim, ele gosta de música, não tem muito segredo, assim, né? A gente inventa vários mitos, assim, o nosso cara ser muito famoso, assim, um cara lendário, mas aí você conversa um pouquinho com ele, você vê que ele não é nada além de um cara que ama a música e seguiu esse caminho, e gosta de quem faz o mesmo e tal, com amor e sei lá. Então, acho que é isso. Legal. Então a gente ouviu um trechinho aqui, vou subir mais um sonzinho para a gente ouvir mais um pouquinho, né, do Daniel Santiago e o Pedro Martins tocando Retrato lá em Dallas, 2019, em setembro. E pena que você agora não pôde fazer a festa lá pro surprise pro Eric lá na ilha, né? Mas vai ficar pro ano que vem, você faz uma surpresa, depois você vem aqui contar para nós tudo que aconteceu. Agora precisa trazer ele aqui para fazer um festival aqui no Brasil também, né? Mas isso a gente sonha, porque só depois da pandemia nós estamos meio atrasados nessa área, né? Então tá. Infelizmente. Então a gente está ouvindo mais um pouquinho aqui, um sonzinho final aqui da música Retrato. E o que a gente vai ouvir aqui na sequência do disco? Vamos ouvir o que você sugere? O Azeitona a gente já tocou. A gente podia tocar o Bolero de Satã, porque nesse disco com o Pipoquinha aí você tem participações especiais de canto também, a Mônica Salmazo, maravilhosa, né? Também. Sim. Fala um pouquinho aí para a gente ouvir agora a Mônica e vocês dois aí tocando essa. Por que vocês escolheram essa do Ginga e do Paulo César Pinheiro? Essa música é linda, né? Essa música é muito bonita e a gente eu e o Pipoquinha, a gente foi dar uns cursos de música brasileira lá na Califórnia. Tem um esquema anual lá, todo ano, no interior da Califórnia, no meio das árvores sequoias gigantes lá, e as pessoas fazem um acampamento e são convidados músicos brasileiros para dar aula de música brasileira lá. E a gente estava lá, eu, Pipoquinha, uma porrada de outros músicos maravilhosos, e o Ginga estava lá com a Mônica Salmazo, e eles estavam tocando as músicas do Ginga e tal, e ela cantando,
todo dia a gente ficava vendo os dois, assim, Nossa. e aquela coisa mágica, né, da performance deles, eles começam a tocar e daqui a pouco o lugar já se transformou, você já está em outro planeta e é uma pedrada, né, uma borracheira, né, como as pessoas falam. Então, eu e o Pipoquinha, a gente sempre ficava vendo todas as músicas ali acontecendo e só curtindo. Aí a gente vai fazer um som e aí a gente já sai puxando essas músicas que a gente está vendo ali, que tá gravada já no nosso coração. E aí teve um dia que a gente tocou lá, eu, Pipoquinha, a Mônica Samaz, acho que ainda não conhecia muito nosso trabalho. Depois do show ela veio, deu um abração emocionado assim na gente, falou: "Porra, velho, se algum dia vocês quiserem fazer alguma coisa comigo, eu vou ficar muito feliz". E a gente falou: "Você está brincando, velho, isso é mó referência pra gente, por Ela favor". é uma maravilhosa também. Né. Aí a gente ia gravar logo depois tipo assim, na semana seguinte ou, sei lá, 2 semanas depois disso. Aí ela falou: "Tô dentro". Aí foi só questão dela chegar no estúdio e Pimba. gravar com a gente, né, Pipoquinha no baixo, você na guitarra, você tá na guitarra aí, né? guitarra. E a voz da Mônica Salmas. Vamos ouvir a música linda, Bolero de É. Satã, música do Ginga e do Paulo César Pinheiro. Roda! Você penetrou como o sol da manhã, e em nós começou uma festa pagã. Você libertou em você a infernal cortesã, e em mim despertou esse amor atormentado e mau de Satã. Você me deixou como o fim da manhã, e em mim começou essa angústia, esse afã. Você me plantou a paixão imortal e malsã, que se enraizou e será meu maldito sinal amanhã. E agora me aperta a aflição de chorar louco e só de manhã. É a seta do arco da noite sangrando-me agora. São lágrimas, sangue, veneno correndo no meu coração, formando-me dentro esse pântano de solidão. Você me deixou como o fim da manhã, e em mim começou essa angústia, esse afã. Você me plantou
e malsã que se enraizou e será meu maldito sinal amanhã. E agora me aperta a aflição de chorar louco e só de manhã. É a seta do arco da noite sangrando-me agora. São lágrimas, sangue, veneno correndo no meu coração, formando-me dentro esse pântano de solidão. Estamos de volta aqui com o Pedro Martins, músico, instrumentista, compositor, arranjador também, né? Tem que falar isso também. Você também faz os arranjos de tudo também. Sim, Cantor também. Tem que falar que é sim, cantor também, porque canta também. Tem que botar tudo no claro. currículo, né, na hora de apresentar. Eu quero ficar meia hora falando por isso. Faz isso. Todos os instrumentos que ele toca, e fica mais uma meia hora contando todos os instrumentos. E falando também, né? O Pedro está falando aqui para nós das experiências dele internacionais, né? As experiências, pô, não rolou o Carnegie Hall, mas vai rolar o ano que vem, se der Vai tudo rolar, certo. vai rolar. Vai rolar. Com Vamos ter, certeza. estamos aqui firme. Vamos aqui apostar com você aqui, ficar torcendo por você aqui, que é muito importante. Obrigado. O músico brasileiro Obrigado. representando o Brasil, né? Mas agora, na Imagina. reta final, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que a gente pode acompanhar o seu trabalho, quais são os caminhos, né? Você, nessa pandemia, além de você estar gravando 3 músicas já prontas para o novo disco, ainda não tem nome, mas vai sair em breve, e outras que estão rascunhadas aí, prontas, né? Diariamente você está trabalhando. Você, por exemplo, você dá aula de arranjo, você aceita encomendas, você, por exemplo, faz lives com relação ao seu trabalho. O que você tem feito mais recentemente para o pessoal que quer te acompanhar, que está acompanhando a gente aqui pela rádio e YouTube, quer, Pedro Martins, como é que eu faço? Quais são os caminhos? Diga lá. Então, onde eu posto mais coisas assim das novidades que estão rolando, para mim sempre foi muito mais jogo postar no Instagram. Quem quiser saber exatamente o que está acontecendo hoje comigo, o lugar que eu posto, que eu estou mais ativo, é o Instagram. Então, meu Instagram é @pedromartins93. Você seguir lá, você vai saber tudo que está rolando. E eu tenho sim feito lives 93, eu imagino que seja... Meu ano de nascimento. É claro. Eu ia falar, mas eu só queria que você completasse. Exatamente. Pedro Martins 93 e... Esse é meu Instagram. O Instagram. O que mais? Que mais? Onde aí é o seguinte, minha gravadora é Hardcore Records, então muitas das coisas que eu faço sai por lá. A gente vai lançar, inclusive agora eu quero falar um disco maravilhoso que vai sair do Daniel Santiago solo, que a gente gravou em Berlim com o Kurt, nós 3. O Eric Clapton fez participação nesse disco. Inclusive você tem que chamar o Daniel para fazer um programa. Mais uma vez, o Daniel já foi no estúdio, mas vou trazer ele aqui de volta. Para falar desse disco, porque esse disco está saindo agora e é maravilhoso, tem a participação do Eric Clapton e vai sair pela Hardcore Records também. Então, por favor, se liguem na Hardcore Records. Então, eu com relação aos lives, aulas, coisas, arranjos, como é que você tem aceitado encomendas? Eu comecei a fazer dar aula no início da quarentena num projeto que chamava Symbiose Lessons, que eu fiz junto com o Daniel. A gente dava aula pela internet, umas palestras assim, uns bate-papos, mas aí a gente parou. Naturalmente o negócio fechou o ciclo e agora eu não estou não estou pegando aluno nem nada, justamente para poder ter tempo para poder terminar meu disco e assim que meu disco sair, provavelmente eu vou voltar a fazer alguma coisa mais nesse sentido. Agora, lives rolam, sim, não rolam tantas, mas rolam pelo menos uma por mês, tem rolado.
Eu tenho um site que chama Numchorus, um site americano que é uma plataforma de fazer live e arrecadar uma grana. Então, já fiz Legal. 2 lives por esse site, foram bem legais, deu uma galera legal. A gente faz aqui do meu estúdio. A primeira eu fiz sozinho, a segunda eu fiz com banda, tudo gravado não, mas processado ao vivo, né? O som e tal, captado aqui no estúdio, e um som interessante, diferente, não um som assim que você está acostumado a ouvir nas lives por aí, um som mais assim analógico, pode-se dizer. Um pouquinho de ruído, mas tudo bem, não faz muito mal. E eu vou fazer uma agora dia 27 de março, quem quiser chegar nesse site. As informações vão estar sempre no meu Instagram, se quiser chegar no meu Instagram. Então, para saber a tua agenda, é chegar no Instagram, acompanhar Pedro Martins 93 ali e ficar atento a tudo que você fizer. E o disco novo que está sendo preparado, as lives, e você está parando com as lessons aí, por enquanto, segurar uma onda para terminar, finalizar o disco. Você tem alguma ideia? Terminar ainda esses próximos primeiro semestre, alguma coisa assim? Não, provavelmente ele vai sair no segundo semestre, vai sair lá, lá já para o fim assim, do já ano. para, não diria fim do ano, mas ali para, tomara que por ali em outubro, né? Vamos Por ver, né? ali, Depois da setembro, vacina, a gente tem a expectativa que tudo possa voltar. né? Ao normal não vai voltar mesmo, né, Pedro? A gente não tem Não, essa expectativa, mas não voltar para poder ver show seu ao vivo e a é. gente poder acompanhar o teu trabalho. Alguma Eu coisa quero vai acontecer, né? Que não volta, não vai voltar, mas vai, alguma coisa vai rolar. vai melhorar. A gente não É. falou do Pipoquinha, né? Fala um pouquinho dessa parceria, Porra, porque é o disco Cumplicidade, que você lançou ano passado, né? Com o grande é, baixista Pipoquinha. é, Vocês se encontraram aonde e tal, para a gente também divulgar é. esse trabalho Cumplicidade, né? Também está Valeu. lançando. Fala aí. O Pipoquinha é um cara, assim, mais um desses encontros mágicos, assim, que eu tive a sorte de ter na minha vida. O Pipoquinha, eu conheci ele através de um camarada que a gente tinha em comum na época, que ainda tem, é o Capucho. Ele é produtor, ele é programador de festival, do festival mais legal que tem de música instrumental no Brasil, hoje em dia, na minha humilde opinião, é o Choro Jazz, lá de lá de Jericoacoara. É o festival que vão as atrações mais da pesada que eu já vi reunidas num festival só, com som melhor de PA, Pedrão, que faz o som lá, se você estiver me ouvindo aí, parabéns, que você é foda pra caralho. E o Capucho é um cara com acessibilidade muito da pesada, assim, e um ser humano incrível, eu amo ele. E ele teve essa ideia, a gente estava em contato, não sei como que a gente ficou em contato pelo Facebook, e um dia, em 2016, ele mandou uma mensagem para mim e falou: velho, você viria aqui para cá pro festival tocar, fazer um duo com esse camarada chamado Michael Pipoquinha? Aí eu falei: claro, não conheço o Pipoquinha, mas já ouvi falar do som dele, já ouvi alguma coisa ou outra e sou fã dele e seria uma honra. E aí ele falou: então tá fechado, mandou a passagem, vem para cá. Aí eu nem falei com o Pipoquinha direito, a gente falou muito pouco. Aí a gente se conheceu quando chegou no aeroporto, assim, um dia antes do som, e começamos a conversar um pouquinho, assim, aí eu já saquei que ele era um irmãozão, Era o assim, cara. e ele É legal também. essas afinidades musicais, é uma coisa quase mágica, né? Você É encontrar mágica o pura. cara, aí o cara tá lá, o cara já te entende, nem olhando assim, só fazendo som, já É, sabe que você. exatamente. É maravilhoso isso, muito É uma legal. conexão muito bonita que eu tenho com o Tá Pipoquinha. aí, então Sou o padrinho da resultado é filha esse. dela, inclusive, a Luinha. Um Luiz. beijo pra você, Luinha. Então, aí tá pronto aí lançado também o Cumplicidade, que a gente tocou algumas faixas aqui. Quero agradecer ao Pedro Martins por ter nos atendido aqui. A gente está te aguardando aqui em São Paulo, no estúdio, quando você vier tocar aqui, em Bom breve. prazer. Então, a gente vai terminar com essa participação internacional também, que você fez com o Thundercat. Fala quem é Thundercat. Thundercat é um grande É compositor. Thundercat ou Thundercat? Não entendi. Thundercat é É igual o o desenho. Thundercat mesmo. Ah, o Thundercat. Então tá certo. É. Tá bom, Thundercat. Diga. Thundercat é um grande artista, assim, genial dos Estados Unidos, da cena, assim, da última geração, assim, a música dele está trazendo uma mudança, assim, não só musical, mas até de comportamento, assim, de estilo e tal. Ele é um cara muito da pesada, e eu tive a sorte de conhecê-lo, ficar amigo dele e compor com ele. A gente já tem umas 2 músicas já, uma conexão musical também muito bonita e tal. E essa música foi uma das coisas mais legais que já rolaram, assim, uma música que a gente compôs junto na casa dele, bem espontaneamente. A letra é dele e a música é nossa e a produção é dele com
o Flying Lotus, que é um grande também produtor musical lá dos Estados Unidos, do selo deles, que é o Brain Feeder, né? E, enfim, é uma música que eu tenho muito É o que carinho. é? E um artista Tradução que eu sou fã. Como é que é em É o que inglês? é. É o que é? Como que é em inglês? É o Fala que aí. é. Vamos ver se It tá is boa. what it Pronto. is. O cara é amigo do Eric Clapton. O cara já fala. É brincadeira. International. Então a gente vai Nada. ouvir essa com o Thundercat, a sua participação internacional, e a gente fecha com um clássico da música brasileira, né? Desfigurado, vocês e o Pipoquinha tocando o maravilhoso, incrível, extraordinário Cartola. É uma belíssima chave de ouro para essa entrevista, uma internacional e o Cartola na sequência. Abração, Pedro, saúde para você. Obrigado, Colibri. Obrigado, meu Para a irmão. família também, para todos o seu pai aí, a turma do som, aí de Brasília, de obrigado. Gama, né? Força para demais. vocês. E na próxima Valeu. a gente se encontra em breve aí. Valeu. Sim, quando eu for em São Paulo, eu te dou um toque aí pra gente encontrar. Pô, já estamos tá? aqui te esperando. Valeu. Demorou. Abração. Fica com Deus. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. When the gold becomes dull and the magic starts to fade, when it all comes